Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é de 80%. O Sistema de Proteção da Amazônia não prevê chuva. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A temperatura aqui é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 99%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É segunda-feira, 4 de junho. Chegamos aos 155 dias do ano e faltam 210 para terminar 2018. Dia de São Francisco Caracciolo e São Felipe Smaldoni. Comemoramos ainda o Dia do Engenheiro Agrimensor e o Dia Internacional das Crianças Vítimas de Agressão. Operam sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1794, tropas britânicas capturam Porto Príncipe, capital do Haiti. 1943, o grupo de oficiais unidos fundado pelo coronel Juan Domingo Perón comanda um golpe de Estado na Argentina que derruba o presidente Ramon Castillo. 1992, líderes de 180 nações iniciam a Eco 92 no Rio de Janeiro. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Uma decisão da Justiça do Amazonas deste domingo determina o funcionamento mínimo de 75% da frota do transporte coletivo de Manaus nesta segunda-feira. Em caso de descumprimento, a multa será de R$1.000 por hora aplicada aos motoristas das empresas concessionárias do serviço público. Os rodoviários que reivindicam reajuste salarial de 6,5% iniciaram uma greve na última semana. A decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas estabelece que a Prefeitura de Manaus e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, fiscalizem o cumprimento da liminar, além de solicitar a abertura de inquérito policial para apurar a greve. O Sindicato dos Rodoviários afirmou que a decisão judicial não muda a programação de colocar apenas 30% dos ônibus nas ruas nesta segunda-feira. O Jornal da Manhã acompanha e Alberto Pellegrini traz as primeiras informações. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos acompanhando sim, Paulo, e até o presente momento nós podemos afirmar que o transporte coletivo opera de maneira normal na cidade. Até o presente momento, nenhum ônibus deixou de sair das principais garagens do transporte rodoviário de Manaus. Pellegrini, a Justiça determinou 75%. A programação da paralisação continuar, dizendo que apenas 30% dos ônibus iriam para as ruas nessa segunda-feira. Mas, felizmente, isso não está acontecendo. A decisão judicial há de ser cumprida e temos 75% da frota ou 100%, Pellegrini? Até o presente momento, Paulo, dos ônibus programados até esse horário, 100%, até esse horário 100%. Vamos esperar que daqui a pouco, quando sair uma nova remessa das garagens, se irá paralisar ou não. Nós estamos aí nas garagens percorrendo conforme a tua determinação, Paulo, e nós podemos afirmar que até o momento 100% dos carros programados até esse horário estão nas ruas. 100% é bom que se diga, programados para sair neste horário, né, Pellegrini? Não significa dizer que 100% vai estar nas ruas da cidade. Corretamente, Paulo, é isso aí mesmo, né? Nós até vamos continuar acompanhando. Tem uma leva de ônibus que sai logo cedo, às 4 da manhã, e depois vão saindo, 20 ônibus aqui, mais 30 ali. A partir das 6 horas da manhã começam a sair mais também, e nós vamos ficar acompanhando. Pellegrini, vamos tentar contactar com o presidente dos sindicatos rodoviários para ouvir dele um posicionamento sobre esta paralisação. Se a justiça vai ser respeitada ou não, se a frota vai funcionar normalmente. Vamos esperar tão somente que os ônibus não saiam das garagens e parem, principalmente ao longo da Constantino Neri, Pellegrini. Ok, Paulo, vamos tentar um contato aí com o presidente do sindicato, como nós já fizemos aí na semana passada, ouvindo os dirigentes do sindicato, ouvindo as duas partes, como foi feito na semana passada, e vamos tentar mais uma vez um contato com o Givanci de Oliveira, que é o presidente do sindicato dos rodoviários. Então a Rádio Difusora continua acompanhando essa paralisação que chega ao seu 7º dia, Pellegrini, e a cidade teve um fim de semana bastante violento, lamentavelmente. Então, Paulo, foram muitas mortes, né? Foram 8 mortes
por violência, sem contar a morte por acidente de trânsito. Nós tivemos aí, Paulo, muita gente no intervalo. Você tem uma ideia, Paulo? No intervalo de 5 horas no último domingo, ontem, nós tivemos 5 mortes, ou era tipo assim, 1 por hora. Na tarde de ontem, principalmente, uma tarde muito violenta e começo de noite sangrenta na cidade. Pois é, Alberto Pellegrini, tivemos um acidente na M10 no final de semana, também com um morto. Tivemos na M70 ontem à noite, choque entre ônibus e uma Saveiro que deixou uma pessoa morta. O motorista trafegava na contramão e foi de encontro ao ônibus, Alberto Pellegrini. E lamentavelmente mais um acidente na M70. Mais um, Paulo, onde a velocidade está predominando, pelo menos até o quilômetro 35, onde já foi duplicada, onde já tem asfalto. Do 35 para lá é preciso ter muito cuidado, que a pista continua aquela pista antiga, com apenas 2 faixas, uma para ir, outra para vir, né? Haver aquele contrafluxo de quem vai para Manacapuru e de quem vem de Manacapuru em apenas 2 pistas. A situação fica realmente muito complicada lá também, que tem muito buraco. Da ponte até o 35, uma beleza, daí em diante há de se ter muito cuidado. O futebol não foi bom ontem para algumas pessoas. Um homem assistia ao jogo de futebol ontem e ele acabou morto. Esse foi morto por engano, Pellegrini? Possivelmente, Paulo, ele foi morto por engano. Um rapaz de 21 anos de idade saiu de casa para assistir o jogo do Flamengo e acabou sendo morto no caminho, Paulo. Ele já estava chegando no local onde ele assistiu o jogo, onde havia uma concentração de amigos dele, e ele acabou morrendo aí, né? Ele era gente boa, não tinha passagem pela polícia, era trabalhador, e ocupantes de um carro preto atiraram e mataram o rapaz que trabalhava como cobrador de ônibus. Um outro homem saiu ferido, né, Pellegrini? Outro saiu ferido com ferimentos leves, Paulo, e não corre risco de morte. Outro foi crivado de balas também em um campo de futebol. Pois é, ele estava chegando, né, no campo de futebol, ia bater uma peladinha, quando de repente Paulo foi abordado por alguns homens que o mataram, né? Isso aconteceu lá no bairro João Paulo II, e estava chegando, ele tinha 24 anos de idade e foi morto bem na entrada do campo de futebol. Um duplo homicídio no Parque das Nações, não é, Pellegrini? 2 homens, um de 26 anos, outro de 36 anos. O mais velho, Paulo, já tinha passagem pela polícia, respondia por homicídio e não era boa bisca, não. Já o segundo, Paulo Guerra, não tinha passagem pela polícia e parece que morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Eles estavam na frente de uma casa conversando quando apareceu aí o motoqueiro fantasma, atirou com escopeta e com pistola também de alto calibre, e os 2 morreram na hora. Outros crimes aconteceram em Petrópolis, no Coroado, no Distrito Industrial e em Águas Claras, e o Pellegrini vai trazer todos os detalhes desses acontecimentos do final de semana violento na cidade, daqui a pouco no noticiário policial. Pellegrini, vamos continuar acompanhando o transporte coletivo da cidade para saber como é que está, e também observar as garagens ao longo das vias por onde você circula, para saber o sentimento das pessoas no que se relaciona ao transporte coletivo. Ok, Paulo, vamos em busca das melhores informações. Paulo dizendo que onde estamos nesse momento, a área da Zona Leste, pronto-socorro João Lúcio, tempo nublado, e pelas vias por onde passamos, Alameda Cosme Ferreira, Avenida Grande Circular, está com trânsito tranquilo e semáforos funcionando. Por aqui pode chover a qualquer momento, Paulo. Tá bom, Pellegrini, só aquela confusão que aconteceu ontem durante o jogo do Corinthians com o Flamengo, né? 2 mulheres brigaram, Pellegrini, porque foi numa praça, né? Foi numa praça, Paulo Guerra, na área do bairro Jorge Teixeira, a famosa praça de alimentação do bairro de Jorge Teixeira. 2 mulheres se desentenderam, Paulo Guerra. As primeiras informações dão conta de que foi por causa de um copo de cerveja. As 2 estavam tomando cerveja e na última garrafa já tinha acabado o dinheiro. Uma foi tomar o copo de cerveja da outra, daí o pau comeu, Paulo Guerra. Uma sentou-lhe o copo na cabeça da outra, a outra levou-lhe uma cadeirada. A briga foi generalizada, chegaram as amigas de uma, chegaram as amigas de outra, daí ficaram sabendo os segredos
uma das outras. Uma disse: eu sei que tu tem um relacionamento com o vizinho, e tu que tem também com teu próprio cunhado. Rapaz, Paulo, virou uma briga daquela que, se não é a chegada da polícia, algo de pior poderia ter acontecido. Isso durante o jogo, assistiam um jogo e brigando, né, Pelegrini? Sim, assistindo o jogo e o couro comendo. E aí o pessoal que estava assistindo o jogo já ficou de lado. Todo mundo foi assistir a briga das duas, Paulo Guerra. Agora, a visão do inferno. As duas com o shortinho, aquele, sabe, lá em cima, Paulo Guerra. Uma com as coxas toda marcada de curuba, a outra, aquela brancona, sabe, com a cheia de brotoeja pelas polpas. É contigo, Paulo. 5h58 em Manaus. Os postos do Cine Manaus selecionam candidatos para 4 vagas de emprego nesta segunda-feira. As vagas são para vendedor, mecânico e auxiliar administrativo. Os interessados devem procurar os postos que ficam na ouvidoria municipal, na Praça 14, dentro do Shopping Felipe Dal, em frente ao Terminal 4, no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. 6h02 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Final de semana voltado para a 7ª arte em Manacapuru, o que despertou a curiosidade de muita gente a realizar o sonho de ver de perto a tecnologia cinematográfica dos filmes em 3 dimensões. O Amazon Cine 3D, que se instalou na última sexta-feira na terra de Cirandas, fez sua última apresentação no dia de ontem, domingo, enchendo de alegria os olhos de crianças, jovens e adultos que por alguns instantes tiveram a oportunidade de assistirem grandes sucessos do cinema gratuitamente. O Amazon Cine 3D é um projeto voltado para a Amazônia e tem como objetivo atingir o público carente onde o cinema ainda não chegou. Um sonho do diretor-geral Cleverson Redivô, que pensa em dimensionar ainda mais o projeto. O Cine 3D, o objeto dele é gerar inclusão social. A inclusão se dá a partir do momento que você tira das grandes cidades e levar ele para periferias, que nunca terão a chance de ter uma sala de cinema em 3D, além da gratuidade do projeto. E essa parceria nossa com as empresas que fizeram o patrocínio via Lei Rouanet foi o que possibilitou a gente realizar um sonho de levar o cinema e gerar inclusão na periferia, tanto da cidade de Manaus quanto das cidades mais próximas da Amazônia. Nós começamos agora em 3 estados, 20 municípios, mas nós temos um sonho mais ousado ainda. O nosso sonho é um dia chegar, a gente ter um ferrobolt, uma balsa e realmente chegar ao Ribeirinho. A nossa intenção é subir lá no Alto Solimões, Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, descendo o Alto Solimões e trazendo a realidade do cinema para as populações ribeirinhas. É o próximo passo desse sonho. O Amazon Cine 3D deixa Manacapuru e se desloca rumo ao Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Altazes, Nova Olinda, Presidente Figueiredo e Parintino, Amazonas. Terminando o Amazonas, o projeto tem como destino 3 municípios do estado do Pará: Prainha, Monte Alegre, Alté do Chão, em Santarém, onde encerra a itinerância do grande projeto Amazon Cine 3D 2018. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. Agora 6h04 em Manaus. Continuam abertas as inscrições do processo seletivo para 10 vagas no curso de doutorado em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Para ingresso em agosto, 6 vagas, em outubro, 4 vagas. Os interessados em participar do processo seletivo com início para o mês de agosto têm até o próximo dia 8 para realizar a inscrição. Para as bolsas de outubro até o dia 31 de agosto, os candidatos deverão enviar os documentos listados no edital para o ggbcev.inscrição@gmail.com com cópia para o respectivo orientador. Vamos voltar às ruas da cidade com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, ônibus da empresa Via Verde. Muita polícia na frente das garagens e com isso os ônibus saindo normalmente. A novidade, Paulo, é que ônibus dessa empresa Via Verde pararam no terminal da Vila Marinho e pararam também na estação do ônibus lá no conjunto Augusto Montenegro, ou então aí ônibus da Zona Oeste, da Via Verde, já começam a parar, Paulo, tanto no terminal, que é a famosa estação lá na Vila Marinho, quanto também na estação do conjunto Augusto Montenegro. Essa é a novidade de momento. Pellegrini, há de se deduzir de que eles, tirando os carros da garagem, não estariam violando ou não estariam desobedecendo a justiça.
mas tirar os carros da garagem e pará-los em meio da rua, nas vias, causando transtorno ao trânsito e prejudicando de qualquer forma a população, isso aí realmente é lamentável que venha a acontecer. Se é para acontecer isso, é melhor que os ônibus não saiam das garagens. Pois é, Paulo, esses ônibus que pararam agora da Via Verde, estão parados, não chegam ainda a atrapalhar o trânsito, já que eles ficaram nas estações deles, né? Lá tem um lugar para estacionar, na Vila Marinho e também no Augusto Montenegro. Tomara que eles não venham a parar como fizeram na semana passada na área central, nos terminais de integração. Esses aqui estão parados nas estações dos seus respectivos bairros, na Vila Marinho e Augusto Montenegro. Aquela paralisação, Peregrini, veio da Ponte dos Bilhares até o centro da cidade. Foi, sem dúvida alguma, um dia de caos no trânsito em Manaus e inúmeros problemas para os passageiros, para a população que depende do transporte coletivo. Sem dúvida nenhuma, Paulo, você colocou muito bem, o negócio não foi fácil, saíram das garagens, assim como está acontecendo hoje. Os ônibus estão saindo da garagem normalmente, cumprindo o horário, nem o ônibus está ficando na garagem, mas eles se deslocam para as estações e lá eles param. Pois é, não adiantou nada sair da garagem. Vamos então acompanhar a Peregrini se outras empresas também não vão fazer o mesmo para prejudicar ainda mais a população. Estamos acompanhando, Paulo, até daqui a pouco. 6:07. O secretário executivo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Adilson Cordeiro, anunciou que em 30 dias deverá ser liberada a autorização para a captura de aproximadamente 1.000 jacarés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no município de Fonte Boa. Em apenas 2 lagos da Reserva Mamirauá, Solimões do Meio e Mariana, na última contagem, foram registrados 30.000 animais. A legislação ambiental só permite o abate de 1/3 do total. Manaus é a capital do norte com maior número de acidentes aéreos nos últimos 10 anos e a 4ª do país, segundo dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Rio de Janeiro, Goiânia e São Paulo estão nos 3 primeiros lugares no ranking das capitais. São 101 acidentes aéreos registrados na capital nos últimos 10 anos, uma média de 10 ocorrências anualmente. Em todo o estado foram 218 acidentes aéreos no período. Ao todo, 77 acidentes tiveram vítimas fatais, de acordo com o levantamento. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAAM, realizam nesta terça-feira no auditório do Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro de Flores, a abertura da Semana Estadual do Meio Ambiente, com o lançamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos e do Decreto de Regulamentação da Política Estadual de Resíduos Sólidos. O encontro faz parte da programação do Dia Mundial do Meio Ambiente e será dividido em 2 etapas. A primeira, com a abertura no Centro Vasco Vasques, e no período de 6 a 8 de junho, debates com diversos temas como mineração, áreas produtivas de baixo carbono e concessão florestal, acontece no auditório Alton Furtado da Federação das Indústrias do Amazonas. Uma das maiores comunidades rurais do Rio, Urariá, Vila Centenário, comemorou a tradicional festa do Divino Espírito Santo e demais festividades. A reportagem de Felipe Augusto. O deputado estadual Josué Neto participou nesse sábado das festividades da comunidade Vila Centenário, localizado no município de Nova Olinda do Norte. Segundo o parlamentar, o evento tradicional e popular da região do Rio Urariá, que também se comemora a festa do Divino Espírito Santo, movimenta a economia para o lazer de jovens e adultos. Um evento cultural como esse, também religioso, traz um momento de lazer, né, de alternativa, de práticas saudáveis para a juventude. Então a juventude tem aqui nessa prefeitura, nessa administração, a oportunidade para que possa estar conversando com a sua família, com seus amigos, né, dançando. E isso é muito importante de uma forma geral. A juventude ela é muito assediada pelas drogas, pelo alcoolismo, pela prostituição, e aqui a gente percebe que é um evento familiar e a gente fica muito feliz de estar participando de um evento como esse, no momento em que a gente precisa que o poder público possa estar junto à população. O prefeito de Nova Olinda do Norte, Adenilson Reis, afirma que a festa do Centenário é uma das maiores festas da zona rural do município e envolve a população de várias comunidades. Aqui vem gente de todos os lugares, principalmente dos municípios de Nova Olinda do Norte, que é aqui, né, o município de Itacoatiara e Maués. Esse investimento na cultura do interiorano, na cultura do ribeirinho, faz com que a administração de Nova Olinda possa valorizar o ser humano, valorizar o homem do campo, valorizar o homem do interior. E através desses eventos nós possamos
levar também outro tipo de entretenimento, outras ações, né, como também da saúde, bem como da educação. A líder da Vila Centenário, Ronildes Coelho, disse que para a população da comunidade, as comemorações são momentos importantes para envolver os moradores e também aproximá-los do poder público. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. 6h11. 690 empresas foram extintas no Amazonas durante os 2 primeiros bimestres de 2018. O número representa queda de 71,7% se comparado ao mesmo período de 2017. Entre janeiro e abril do ano anterior, o número de empresas extintas chegou a 2.434. Os dados fazem parte de estatística divulgada pela Junta Comercial do Amazonas, JUSEA. O Renda Certa, que tem o objetivo de estimular a abertura e ampliação de negócios, vai atender interessados no município de Parintins a partir dessa segunda-feira. O programa possui um investimento inicial de 38 milhões de reais para financiamento de máquinas, equipamentos e capital de giro para mais de 20 opções de atividades econômicas. Os atendimentos serão realizados até 7 de junho no Centro do Idoso Pastor Lessa, bairro Itaúna 2, no horário das 8 às 17 horas. Os empréstimos vão de 15 a 500 mil reais. Micros e pequenos empresários do Amazonas podem aderir ao refinanciamento para quitar seus débitos. Mais de 215 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, é esse o valor dos débitos das micro e pequenas empresas incluídas no Simples Nacional no estado do Amazonas. Promulgado no início de abril, o refinanciamento das MPS irá beneficiar micro e pequenos empresários inadimplentes com a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 180 vezes. Poderão ser parcelados os débitos com competência até novembro de 2017. O programa, conhecido popularmente como Refis das Micro e Pequenas Empresas, pode beneficiar mais de 600 mil empresas cadastradas no Simples Nacional em todo o país. Apenas no estado do Amazonas, mais de 11 mil micro e pequenas empresas estão nessa condição. Para a analista técnica do Sebrae do Amazonas, Maria do Socorro Correa, a expectativa do órgão é atrair o maior número de micro e pequenos empresários para aderir ao Refis no estado. A expectativa é atrair o máximo de público possível que esteja nessa condição de devedora do Simples Nacional, para que elas possam retornar à sua condição de empresa em situação regular e assim ter uma condição mais tranquila para realizar compras, participar de financiamento, então manter-se em dias com as suas obrigações. Quem aderir ao Refis deverá arcar com 5% do total dos débitos durante as 5 primeiras parcelas. O restante da dívida poderá ser quitado em parcela única, com redução de 90% dos juros, 70% das multas de mora e 100% dos encargos legais. Para parcelamentos em 145 prestações, os benefícios serão de 80% dos juros, 50% das multas e 100% dos encargos legais. Pagamentos em 175 parcelas terão a redução de 50% dos juros, 25% das multas e 100% dos encargos. O Refis das Micro e Pequenas Empresas havia sido aprovado em dezembro de 2017 pelo Congresso, mas acabou sendo barrado pelo presidente Michel Temer em janeiro deste ano por limitações orçamentárias. Segundo o deputado Átila Lins, do PP do Amazonas, a decisão dos parlamentares contou com o apoio do próprio presidente Michel Temer, que havia vetado a norma anteriormente. Nós, com apoio do próprio governo que vetou, nós rejeitamos o veto. Portanto, o artigo aprovado aqui no Congresso, permitindo o refinanciamento das dívidas das pequenas e microempresas, foi restabelecido. Nós derrubamos o veto com o aval do próprio governo, que reconheceu que não era justo. O valor das parcelas durante o refinanciamento não poderá ser inferior a R$300. Segundo o Sebrae, os débitos das micro e pequenas empresas com a Receita Federal em todo o país passam dos 20 bilhões de reais. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Polícia. Carro roubado na Cachoeirinha. O Fiat Uno de cor verde de placas CYE 2313, pertencente a Antônio Diagos Portela,
foi roubado no bairro de Cachoeirinha nesse fim de semana. Qualquer informação sobre o veículo pode ser dada pelo telefone 99528-5903. Um micro-ônibus da empresa Transcalina, que fazia a linha entre Manaus e Iranduba por volta das 23h15 de ontem, chocou-se com a picape Saveiro de placas JXX 8682 de Manacapuru, na altura do quilômetro 7 da rodovia M70, e tombou em uma vala que divide as duas pistas da estrada. O motorista da Saveiro, que viajava sozinho, morreu na hora e até o início da madrugada de hoje ainda não havia sido identificado. Segundo as primeiras informações, a picape trafegava pela contramão. Ao perceber a aproximação do veículo, o condutor do micro-ônibus teria desviado para a esquerda, mas a Saveiro teria vindo para a mesma direção e o choque foi inevitável. O micro-ônibus transportava 5 passageiros, além do motorista e da cobradora. Pelo menos uma pessoa ficou ferida e precisou ser levada a uma unidade de saúde aqui em Manaus. Alberto Pellegrini, o transporte coletivo na cidade com problemas ainda nesta manhã. Sem dúvida, Paulo, saíram normalmente das garagens, né? Mas agora já começamos a ter problema, Paulo, como nós já colocamos aqui no Jornal da Manhã, Vila Marinho, né? Na estação do ônibus lá na Vila Marinho, a empresa Via Verde, os ônibus estão parados. Lá no Augusto Montenegro, também na estação, lá no conjunto da linha do Augusto Montenegro, os motoristas também cruzaram os braços. Já temos informações também, Paulo, que na estação, no bairro da Paz, os ônibus também, os motoristas pararam de rodar com os coletivos nesse momento, Paulo Guerra. A empresa só é Via Verde, Pellegrini? A empresa Via Verde, a outra também parece que no bairro da Paz é a empresa São Pedro. São Pedro e Via Verde. Vamos aguardar e vamos esperar que outras empresas, motoristas, não venham aderir à paralisação. Tirar os ônibus das garagens e deixá-los depois nas estações parados sem servir a população não adianta nada, não é, Pellegrini? É verdade, Paulo. E eu conversava agora há pouco com o Fred Lobão, e ele me dizia o seguinte, que uma pessoa que conhece, que é um conhecido dele, disse o seguinte, que acenou para um ônibus lá no Parque 10, o ônibus parou, mas para descer passageiros. Na hora que o passageiro foi entrar, eles não deixaram embarcar no ônibus, porque eles estavam dizendo, olha, o ônibus está voltando para a garagem, não segue ninguém. Estavam só deixando os passageiros que já estavam dentro do ônibus e outros não deixavam embarcar, Paulo. Isso aconteceu agora há pouco lá no bairro do Parque 10. É lamentável, muito lamentável o que está acontecendo em Manaus, o que se relaciona a essa paralisação do transporte de massa. E apesar da proibição da justiça para a continuação dessa paralisação, determinando que pelo menos 75% da frota saia das garagens, na realidade até saíram, mas muitas das empresas, muitos motoristas resolveram parar os coletivos, deixando a população sem o transporte. Alberto Pellegrini, vamos aos acontecimentos do final de semana, que não foram poucos. Sim, Paulo, vamos lá. Então vamos começando, dando continuidade, aliás, ao nosso noticiário policial. Paulo Guerra, um absurdo. 2 mulheres, uma de 59 tamanho, uma velha, uma de 59 e outra de 27, foram presas lá no município de Apuí. Paulo Guerra, elas estavam explorando sexualmente uma adolescente de 13 anos. O detalhe, que a de 59 é a avó e a de 27 é a mãe da menina. Elas estavam negociando a garota, trocando a garota, sexo da garota por dinheiro. De acordo com a Polícia Civil, as mulheres são mãe e avó da adolescente e a exploravam, disponibilizando aí para homens. Além de tudo, as duas também foram encontradas com drogas, estavam vendendo entorpecentes e explorando sexualmente uma garota de 13 anos de idade. Um verdadeiro absurdo. Essa avó do capeta e essa mãe do cão lá no município de Apuí. Alô, Apuí! Essas desgraçadas são lá do município de Apuí. A velha de 59 era mais afoita e queria resistir à prisão. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Dupla é
presa quando estava praticando arrastão. 2 homens, um de 22, outro de 26 anos, foram presos, estavam aí praticando arrastão, armados, estavam fazendo aí maior bagunça lá na área da zona leste da cidade, quando foram presos aí com armas, com celulares roubados, com relógio roubado, foram presos aí conforme o comandante do COI, foram interceptados e foram presos na área do conjunto Nova Cidade e também da Cidade Nova, já haviam agido também na área da zona leste da cidade. Boa ação aí dos policiais do COI, tirando bandidos de circulação. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E mais, após uma denúncia de 15 pacotes foram arremessados por cima do muro do Ipate do Instituto Prisional Antônio Trindade, foi feita uma revista no presídio. Ao comando do coronel Cleiton Coelho, os policiais conseguiram aí apreender nas celas revólver calibre 38, 7 aparelhos celulares e 4 chips. Quanto mais se faz revista, mais aparecem essas coisas que não podem entrar no presídio, principalmente celular, droga e até mesmo arma. Coronel Cleiton Coelho vem se desdobrando para tentar inibir, para tentar proibir, para tentar, tem intervido bastante, mas ainda assim todos os dias a gente vê aí denúncias de produtos que não é para entrar na cadeia e acabam entrando, mas quanto mais vai entrando, mais também tem fiscalização por parte da SEAP. Pronto Socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, no Pronto Socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que ele se envolveu em uma briga de vizinhos. Um estava com som alto, o outro foi pedir para baixar, daí começou a confusão e um acabou levando uma violenta paulada e deu entrada entre a vida e a morte no pronto-socorro João Lúcio. A situação dele é muito difícil. As informações dão conta de que ele está em estado de coma devido à paulada desferida pelo vizinho porque estava com o som alto. Rapaz, o negócio não tá fácil. As pessoas estão se desentendendo por qualquer coisa e acabam aí na paulada, na facada e na bala. Falando em faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Um homem desferiu uma violenta facada na barriga de seu oponente. Tudo aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. As primeiras informações dão conta de que 2 homens estavam bebendo e um deles se desentendeu com o outro. Rapaz, daí deu-lhe uma violenta facada na barriga do outro, que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado. Pronto-socorro Platão Araújo. De novo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca marginal. Um homem conhecido na área do bairro Novo como Valdir. O Valdir armado com uma faca é perigosíssimo. Cuidado com o Valdir. O Valdir lá do bairro Novo, armado com uma faca, desferiu uma violenta facada na barriga de um outro homem. As primeiras informações dão conta de que o Valdir tinha razão, rapaz. Um homem estava mexendo com a filha do Valdir, a filha do Valdir passava, o homem mexia. Ela reclamou: papai, estão mexendo comigo. Rapaz, o Valdir foi lá: da próxima vez eu te acerto. E não é que o cara mexeu de novo? Daí o Valdir foi armado com uma faca na mão e desferiu 1, 2, 3
Três facadas na barriga do enxerido que está entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Há quem diga que se ele escapar do golpe, do corte, vai morrer de tétano, já que a faca do Valdir é uma faca enferrujada. Há quem é o pessoal falando lá no pronto-socorro. Pelegrino, ele tá mal. Se ele escapar do golpe, vai morrer de teto. Todo mundo tá com medo lá que ele morra de teto. É tétano, tá quase que ele tá, vai mais pra lá do que pra cá. Ele pode morrer de teto da faca do Valdir. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, amarrado, espancado, assassinado e jogado próximo ao pronto-socorro João Lúcio. Um homem até o momento não identificado foi vítima de 16 golpes de faca. Ainda foi degolado e jogado nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. O corpo foi encontrado na manhã de ontem. Olha a morte! No bairro do Coroado, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16 facadas pelo corpo. O crime aconteceu no bairro do Coroado. A vítima até o presente momento não foi identificado e também foi encontrado morto, já totalmente pipinado a faca. Conversava com o Hamilton Cabral agora pela manhã e ele me dizia: Pelegrino, como é que escapa com 16 facadas? É que o Hamilton fala fino de manhã cedo. E ele comentava, admirado, o Hamilton estava com a violência na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um assaltante teve um fim trágico, uma morte terrível. Segundo as informações, um homem estava praticando arrastão em uma moto quando foi atingido por um caminhão. O caminhão deu-lhe uma paulada, deu-lhe uma lapada nele por trás. Ele passou por cima da moto, o homem já caiu agonizando. Ele estava entre a vida e a morte lá no Distrito Industrial. Ele estava aguardando o SAMU, perdendo muito sangue, já se tremendo, já vai, não vai. Foi quando apareceu um desconhecido, um homem forte, pegou a tampa de um bueiro, aquela de metal, aquela de ferro, aquela que pesa, sozinho ele pegou aquela tampa, levantou e soltou na cabeça do assaltante, que teve o crânio esmagado pela tampa do bueiro. Foi massa encefálica, o famoso miolo espalhado pelo asfalto lá no Distrito Industrial. O assaltante morreu com uma tampa de bueiro na cabeça que esmagou o crânio. E atenção, morte no bairro Águas Claras. Um homem até o momento não identificado foi assassinado à noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que ele foi cobrar uma dívida e tudo aconteceu assim. O homem estava devendo, né? Estava devendo e o homem que emprestou o dinheiro foi lá cobrar e bateu na porta. Vizinho, eu vim lhe cobrar aquele dinheiro que o senhor está me devendo. Rapaz, o vizinho disse que não ia pagar. Daí começou uma discussão. A discussão foi se acalorando e o caloteiro, o homem que não queria pagar, pegou um revólver e desferiu um balaço no peito do cobrador, que não resistiu aos ferimentos e morreu.
O caloteiro, o assassino caloteiro está foragido. Cuidado, ao emprestar dinheiro você pode perder, inclusive, a vida. Um rapaz de 24 anos foi assassinado a tiros. Tudo aconteceu próximo a um campo de futebol no bairro João Paulo. Era na entrada do campo. O rapaz ia jogar uma pelada, ia bater uma bola quando acabou morrendo a tiros. Duplo homicídio. 2 pessoas foram assassinadas de uma só vez. Um ex-presidiário de 36 anos que respondia por homicídio é um dos mortos. O outro é um auxiliar de serviços gerais. Foram assassinados em frente à casa onde moravam, na rua Romênia, no bairro Parque das Nações. Os 2 estavam conversando quando apareceu o motoqueiro fantasma e disparou vários balaços em direção da vítima. As primeiras informações dão conta de que a segunda vítima, o rapaz que não tinha passagem pela polícia, morreu porque estava no lugar errado na hora errada. Já o primeiro não era boa bisca e já respondia por homicídio, ou seja, ele já tinha matado um e aparecia o outro para fazer a mesma coisa com ele. Morte no bairro de Petrópolis. Um homem identificado apenas como Magrinho foi assassinado a bala. O motoqueiro fantasma apareceu mais uma vez, atirou e matou a vítima. Foi lá no bairro de Petrópolis. O último registro. Flamenguista é assassinado por engano. Leandro Braga, de 21 anos, saiu de casa para assistir o jogo do clube de maior torcida do mundo e atual líder do Brasileirão. Segue o líder no Brasileirão, líder é o Flamengo. O Leandro foi assistir o jogo do Mengão, que está disparado no Campeonato Brasileiro. A caminho do jogo, ele foi assassinado a tiros por ocupantes de um carro preto. Leandro trabalhava como cobrador de ônibus, não tinha passagens pela polícia, era gente boa, querido no bairro onde morava, lá na área do Mutirão, e foi morto por engano. Uma outra pessoa também foi atingida por tiro de raspão e já está fora de perigo, mas infelizmente o Leandro Braga da Silva, de 21 anos, morto por engano, já deu entrada no IML, já o sepultamento será no dia de hoje. Lamentamos aí profundamente uma pessoa que morreu vítima de uma morte por engano. Ele foi assassinado por engano quando estava saindo para ver o jogo do líder do Campeonato Brasileiro. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 63 exames de corpo de delito. Hoje, lá na permanência do IML, o Alberto Brito já nos passava o livro da capa preta e também o livro de exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do sangrento final de semana em Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de segunda-feira em alta de 1,37%. O índice Nikkei ganhou 304,59 pontos a 22.475,94 unidades. O conglomerado alemão Bayer informou hoje que pretende concluir a aquisição da multinacional norte-americana Monsanto até a próxima quinta-feira. A compra maior da história da Bayer irá dobrar o tamanho de sua divisão agrícola e deverá gerar valor significativo, segundo a empresa. O anúncio vem após uma saga de 2 anos iniciada em maio de 2016, quando a Bayer anunciou a intenção de adquirir a Monsanto. O negócio é avaliado em 63 bilhões de dólares. Um oceano separa os Estados Unidos e a China. Seu domínio é agora também um motivo de disputa entre os dois países. A Armada Chinesa está em um processo acelerado de desenvolvimento e expansão de sua capacidade
Isso está logicamente gerando preocupação nos Estados Unidos, explica Lenny Gonstein, professor do Instituto de Estudos Marítimos da China, do Colégio Naval dos Estados Unidos. Nos últimos tempos temos visto que os chineses desenvolveram um porta-aviões próprio, projetado por eles mesmos. Também se fala que estão construindo um terceiro com capacidade nuclear, o que deve ser motivo de orgulho para eles, mas é algo que gera uma inquietação do lado americano. Morreu na madrugada desta segunda-feira o jovem de 18 anos mordido por um tubarão na tarde do domingo na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. José Ernesto Ferreira da Silva chegou a passar por uma cirurgia no Hospital da Restauração na área central da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. As tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos aos aliados mais próximos podem ter um grave impacto nas relações e no sistema de comércio mundial, afirmou o governo japonês, que considera a situação extremamente deplorável. O governo americano ficou isolado em uma reunião de ministros das finanças do G7 no fim de semana no Canadá, que tinha como objetivo abordar as tarifas de importação ao aço e alumínio. Tóquio usou palavras duras e pouco frequentes para criticar a política comercial de Donald Trump. Ao menos 7 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um atentado suicida contra uma reunião de ulemas em Cabul, pouco depois do grupo de religiosos ter classificado como pecados os atos terroristas. O porta-voz do Ministério do Interior, Najib Danish, anunciou em um primeiro momento que o ataque deixara 12 mortos e feridos. Ele disse que o homem-bomba chegou a pé ao local do atentado. O presidente chileno Sebastián Piñera pediu neste domingo ao painel de especialistas da Organização dos Estados Americanos que avalie possíveis crimes contra a humanidade na Venezuela e envie suas conclusões ao Tribunal Penal Internacional, dada a contundência das provas coletadas. O governo da Venezuela libertou 40 presos políticos entre sábado e domingo, em mais um passo na decisão do presidente Nicolás Maduro de tentar uma aproximação com a oposição. Ao todo, desde sexta-feira, 79 presos políticos foram soltos. Mas opositores e ONGs de direitos humanos afirmam que as libertações são uma manobra política do chavismo para tentar legitimar o governo Maduro. O naufrágio no litoral da Tunísia deixou 48 imigrantes mortos. Mais de 60 foram resgatados com vida. Autoridades dizem que o barco estava superlotado e levava cerca de 180 pessoas que tentavam chegar à Itália. As autoridades elevaram para 25 o número de mortos após a erupção do vulcão de fogo na Guatemala. O porta-voz da Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres, David de Leon, disse que às 21 horas no horário local, o número de mortos era de 25 e de pessoas abrigadas era 653.020 pessoas ficaram feridas. O vulcão tem 3.763 metros de altura. Intervalo comercial, daqui a pouco outras notícias. Pensou em óculos? Médico dos Óculos. A sua ótica especializada em conserto de óculos. Soldamos seus óculos. Temos lentes e armações. Descontos especiais para você. Médico dos Óculos facilita a sua consulta. Médico dos Óculos. 99274-9744. Rua Edmundo Soares, número 5. São José 2. Em frente ao Shopping Grande Circular. Na rua ao lado da passarela. 99274-9744. Médico dos Óculos. Para quem precisa fazer exames de rotina ou um check-up completo, a melhor escolha é Hemoan Diagnósticos. Os laboratórios coordenados por mestres e doutores têm certificação ISO de qualidade. Realizam desde os exames mais simples até os de alta complexidade. A Hemoan Diagnósticos é referência em teste de DNA, identificação de doenças no sangue, exames para transplantes de órgãos, assim como exames admissionais e demissionais, planos especiais para empresas. Os procedimentos adotados são seguros e os resultados altamente confiáveis. Coleta para exame preventivo ginecológico no Manoa, no Shopping AFM. Se você tem plano de saúde ou convênio, é nosso cliente especial. Pagamento à vista ou no cartão. Consulte endereços. Telefone 3238-2421. O sucesso continua. O compre e ganhe do Copo Amazon Gás está para acabar. Comprando sua carga de gás de 7 ou 13 quilos nas revendas participantes, você ganha o copo na hora. É simples assim. Comprou, ganhou.
Garanta seu copo antes que a promoção termine. Copo e gás, só se for Amazon Gás. 0800 979 4545. Sabe aquele lugar que tem tudo para você comer bem? Agora tem Gula Guloso Restaurante também no aeroporto de Manaus. Saladas, sushis, carnes, massas, pratos quentes, comida regional, brasileira e internacional, pizzas e lanches, tudo isso no Gula Guloso Restaurante. Tem comida a quilo e pratos executivos. Gula Guloso Restaurante. Sala de embarque doméstico do Aeroporto Internacional de Manaus e praça de alimentação do Sumaúma Park Shopping. Precisou falar com sua equipe e não conseguiu sinal? A sua empresa precisa de uma comunicação mais rápida e eficiente. A Tecnorádio é a maior revenda Motorola da região norte em radiocomunicação, auxiliando sua empresa no desenvolvimento, montagem e manutenção de um sistema privado de comunicação, com cobertura interna ou em toda a cidade. Ligue e agende uma visita 3231-1819 ou tecnoradioam.com.br. Apertou, falou, resolveu. Tecnorádio, a sua solução definitiva em comunicação. Difusora FM. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h48. Outras informações das ruas da cidade. Transporte coletivo Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, nós já informamos aqui no Jornal da Manhã que as estações dos ônibus na Vila Marinho, os motoristas cruzaram os braços, Augusto Montenegro e Bairro da Paz. As novidades agora, Paulo Guerra, bairro de Petrópolis, motoristas e cobradores também cruzaram os braços no final da linha, lá na famosa estação no bairro de Petrópolis. E agora confirma também, Paulo, Terminal 4, Avenida Camapuã, Terminal 4 parado nesse momento. Paulo Guerra. Portanto, está aí a situação colocada, onde foram tirados das garagens e estão parados. Não aconteceu simplesmente nada, apenas um desafio à justiça. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, reagiu com ironia à tentativa do ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência, Henrique Meirelles, de se distanciar da gestão Michel Temer. Vejo gente preocupada em perder voto por estar do lado do governo. Mas que voto? Quantos votos tem o Meirelles? Questionou Marum em entrevista ao programa Canal Livre, exibido na madrugada desta segunda-feira pela Band. Na pesquisa CNT-MDA de maio, o ex-ministro tem entre 0,13% e 1,4% das intenções de voto, dependendo do cenário. No mesmo programa, Carlos Marum afirmou acreditar que a Petrobras vai reavaliar a política de preços dos combustíveis. A Petrobras existe no Brasil, ela vende no Brasil, ela explora petróleo no Brasil. Pode até ter essas invenções de passadina, mas o Brasil é o grande mercado e é a essência da existência dessa Petrobras. Não adianta a Petrobras dizer que eu sou uma grande empresa eficiente, só que eu não sirvo para o meu consumidor, disse o ministro. A Câmara deve analisar nesta semana um projeto que regulamenta o transporte rodoviário de cargas. Demanda dos caminhoneiros, a proposta fixa regras para o transporte de carga feito por autônomos, empresas e cooperativas e endurece penas por envolvimento com roubos de mercadorias. Também nesta semana serão instaladas as comissões mistas formadas por deputados e senadores que irão analisar as medidas provisórias editadas pelo governo como parte do acordo com os caminhoneiros. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, disse ontem que não há nenhum elemento que sugira a prorrogação do decreto de garantia da lei e da ordem que autorizou a ação de militares para desbloquear estradas em todo o país. Etchegoyen afirmou que as autoridades acompanham os rumores sobre uma suposta nova paralisação a partir de hoje, que nada de concreto foi identificado. Segundo ele, o governo não lida com boatos, mentiras e imprecisões. A delação de um dos doleiros alvos da Lava Jato no Rio de Janeiro dá uma pequena amostra do que pode vir por aí quando são abertos o leque de clientes dessa turma da evasão de divisas. Já homologada por Marcelo Bretas, a delação dá o nome e o sobrenome de pessoas conhecidas da área esportiva. Por exemplo, Nelson Piquet, numa transação de cerca de 2 milhões. No futebol, o ex-técnico da seleção Sebastião Lazzaroni e o ex-atacante Edmundo com um negócio de R$500 mil. O campeão de menções na delação de Léo Pinheiro é Lula. Cerca de 60 anexos entregues à PGR até agora, 5 são dedicados ao presidiário mais famoso do Brasil. Outros 2 personagens também têm uma atenção especial. Sérgio Cabral e Eduardo Cunha têm cada um 3 anexos para chamar de seus.
Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Depois do diesel, o governo estuda mecanismo para acabar com reajustes diários da gasolina. A Folha de São Paulo. Produção nacional de diesel é a mais baixa em 15 anos. O estado de São Paulo. Natal registra fim de semana de violência e ataque a ônibus. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Acidente na BR-060 com caminhão e carro de passeio interdita a rodovia. Valor econômico. Eleição suplementar para governo do Tocantins será segundo turno. Estado de Minas. Uberaba e Uberlândia registram incêndios criminosos em série neste domingo. No Recife, o Jornal do Comércio. Jovem de 18 anos é atacado por tubarão em Jaboatão dos Guararapes. Ele morreu agora de madrugada. Fortaleza, Diário do Nordeste. Câmara Municipal caça mandato de prefeito de Paracuru. 0 hora, Porto Alegre. Alvo da Lava Jato delata Nelson Piquet, Edmundo e Lazzaroni de jornal. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Amazonas rejeita pagar a conta. A crítica. Dia dos Namorados, comércio aposta na data para retomada. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, Felipe Augusto, Paulo Henrique Gomes e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45 na escalada de campeões de audiência. Quem chega agora é Valdir Correia para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Voltei, 7 horas, é hora em Manaus e bom dia, dona segunda-feira. Segunda-feira hoje, 4 de junho de 2018. Então, se a minha matemática não estiver errada, minha gente, chegamos aos 155 dias do ano e que para terminar 2018 faltam 210 dias. E chuva, vem ou não vem chuva? Bem, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que a probabilidade de chuva é em torno de 80%. Já o Sistema de Proteção da Amazônia não prevê chuva. E o Instituto Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. Essa é a temperatura, essa é, portanto, a previsão, que não é precisão. Já tivemos um leve chuvisco por volta das 5h50 da manhã de hoje, principalmente na Constantino Nery de João Batista, chuvisco. 7h mais 1 e nós temos problema com os coletivos aqui em Manaus. Mais uma vez a justiça e o povo é desrespeitado, porque de acordo com as informações, a justiça tinha determinado ontem, no domingo, determinando 75% da frota para funcionar e multa para motorista em greve, e o Sindicato Rodoviário disse que a paralisação iria continuar. Nós estamos acompanhando desde cedo no Grande Jornal da Manhã, ao comando do companheiro Paulo Guerra, vários coletivos deixaram as garagens, mas depois paralisaram em muitos pontos, inclusive no Terminal 4, também em outros lugares. Conforme há pouquinho nós tivemos quase no encerramento do jornal, com o companheiro Alberto Pellegrini, que dentro de instantes traz essas informações ainda para fazer o reforço dos locais onde já tivemos, portanto, a paralisação de vários coletivos. Eu tenho outra informação, que o prefeito desde cedo está num centro de monitoramento acompanhando, e claro, vamos esperar o que a justiça vai fazer, porque me parece mais uma vez um desrespeito à justiça e ao povo amazonense. Essa é uma dura realidade, não entro em detalhes se merece reajuste ou não merece, isso eu não entro, mas existe uma determinação da justiça e que deveria ser cumprida no mínimo. Alberto Pellegrini, vamos lá, vamos fiscalizando o assunto do momento, é esse. Bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Valdir. Bom dia para você também. Bom dia aos ouvintes da Difusora, Valdir. As empresas do transporte coletivo liberaram os ônibus dentro da normalidade no começo da manhã, os primeiros saindo às 4 horas da manhã. Tudo tranquilo, Valdir, tudo saindo na mais absoluta normalidade naquele momento. Só que depois começaram a parar. A primeira estação foi no bairro Vila Marinho, ali na Compensa. Depois Augusto Montenegro, a estação também parou. Aí posteriormente bairro da Paz, bairro de Petrópolis e agora há pouco o Terminal 4. E agora também confirma, Valdir, o Terminal 3, o de maior movimentação na zona norte da cidade, o terminal da Cidade Nova, acaba de paralisar também nesse momento. Não sai nem o ônibus do Terminal 3, nem do Terminal 4 a partir de agora, Valdir. Muito bem, então vamos, o Pellegrini, vamos lá. Bairro da Paz, paralisação. Petrópolis, paralisação. Nós tínhamos iniciado com o Terminal 4, você me fala agora também no Terminal 3, correto? Correto, Valdir. Mais aonde, Pellegrini? Vila da Prata? Mais aonde, Valdir? Tá aí, foi na Vila Marinho, Valdir. Vila Marinho. Ali na Compensa. Vila Marinho. E já são pontos confirmados, portanto, agora, na fiscalização, Valdir, da nossa patrulhinha. Diga. Pois é, Valdir, parando o Terminal 4 para parte da zona leste da cidade, que é de lá é onde saem os ônibus, e parando o Terminal 3 para toda a zona norte, que o ônibus para sair da zona norte, Valdir, automaticamente passa pelo terminal. Esse terminal paralisado, esse terminal com ônibus obstruindo as saídas desse terminal, não tem ônibus saindo da zona norte, a maior da cidade nesse momento. Muito bem, Pellegrini, vamos continuar abordando este assunto, fiscalizando sempre com muita responsabilidade. Daqui a pouquinho o seu retorno. Você fica nesta missão, portanto, de acompanhar o desenrolar durante a nossa programação dos coletivos aqui em Manaus. São 7h04. Uma dica da FIAM. Curso rápido e com qualidade para atender as demandas do mercado local e até nacional é com DAMP da FIAM. Inscrições abertas para os cursos de gestão de conflitos, resiliência, confiabilidade metrológica com análise de certificados e tempos e métodos, todos com início do dia 18 deste mês de junho, das 18 às 22 horas. Valores negociar para as empresas. Mais informações pode ligar no 3233-1013, 3233-5395, no e-mail damp@fiam.org.br. 7h05, que é a hora em Manaus, a Difusora em rede nacional, Difusora Manaus, Gaúcha de Porto Alegre. Os fatos vão chegando, nós vamos informando. Adolescentes que fumam são mais gordos e bebem mais, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que mostra que a obesidade abdominal em adolescentes de 15 a 17 anos é mais frequente entre fumantes do que entre não fumantes. O acúmulo de gordura na região da barriga é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer e diabetes. De acordo com a pesquisa, entre as meninas que fumam, a circunferência abdominal chega a ser 57% maior do que a das não fumantes. Já nos meninos, este valor chega a 131%. Agora 7h06. Você já experimentou fazer sopa de gás pelo aplicativo da Afogás? Olha, pode comprar as botijas de 5, 8, 13 quilos, e você de restaurante, lanchonete, se usa cilindro de 45 quilos, pode comprar no aplicativo, pode pagar com cartão de crédito direto no aplicativo ou marcar a opção para o entregador levar a maquineta. Mas se preferir, você pode pagar em dinheiro na entrega. Claro que pode incluir uma revenda como a sua favorita. Assim, a revenda que já te atende hoje vai ter prioridade na sua entrega. Vale ressaltar que você acumular ponto nas compras pelo aplicativo Fogás e ganha desconto em futuras compras. Faz entrega em toda a cidade, todos os dias, de segunda a domingo, inclusive nos feriados. Aplicativo Fogás, fácil de usar, com mais opções para você pagar. Baixe grátis no Google Play ou no App Store.